Queridos, estou animado aqui hoje e quero muito te ajudar. Sabe o que? Eu quero te ajudar a ouvir a voz de Deus. Eu quero te ajudar hoje. Como que eu posso ouvir Deus? Você tem curiosidade? Eu quero te ajudar hoje aqui. E olha só, que versículo lindo! Eu estou aqui com a palavra de Deus no capítulo 32 de Salmos. Salmos 32, versículo 8. Anotou aí? Salmos 32, versículo 8 diz assim: O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Quando eu li isso, eu falei, uau, meu Deus, eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. E lhe darei conselhos e cuidarei de você. Gente, que Deus amoroso, cuidadoso e poderoso. Ele quer nos guiar pelo melhor caminho, ele quer nos dar conselhos, ok? E ele quer nos abençoar, ele quer cuidar de cada um de nós. Eu não sei se você crê que Deus pode falar com você. E Deus está falando em todo tempo com a gente. Em todo tempo, gente. Mas o que acontece é que às vezes nós não percebemos que Deus está falando conosco. Sabe por que nós não estamos percebendo? Por causa, em primeiro lugar, da agitação da nossa alma. Sabe, estamos inquietos, estamos ansiosos, estamos preocupados, nós estamos aflitos. Em meio a toda essa turbulência da nossa alma, nós não conseguimos ouvir Deus. Nós não conseguimos nos atentar àquilo que Deus está falando conosco. Em segundo lugar, por que eu não estou ouvindo Deus? Eu estou distraído. São tantas vozes, que eu não estou conseguindo identificar a voz de Deus. Eu ouço todos, ok? Eu ouço todos, mas não estou conseguindo, no meio disso, identificar a voz de Deus. Eu ando distraído com essas vozes. Eu ando distraído com tecnologias. Eu ando distraído com as redes sociais, porque eu passo cada vez menos tempo com Deus. Eu passo cada vez mais tempo com outras pessoas. Eu passo cada vez mais tempo em Facebook, em YouTube, em Instagram, em outras redes sociais, do que tempo com Deus. E aí Deus está falando com a gente não está dando ouvidos àquilo que Deus está falando. Tá? Deus é um Deus de relacionamento, gente. É um Deus de relacionamento, que nem casamento. Existe casamento sem diálogo? Não existe. Muitos dos casais que nos procuram por causa de algumas situações que acontecem. E uma das que mais se elevam, depois da questão financeira, né, que traz grandes problemas para o casal. Outra área bem complicada é a área do diálogo. Porque quando acaba o diálogo, acaba o relacionamento. Não existe um relacionamento sem diálogo. Não existe. Um relacionamento é construído a partir do diálogo, a partir da conversa. Não é só um falando, não é? É um falando, o outro ouvindo, o outro falando e o daqui ouvindo. É o agente A ouvindo o agente B, o agente B ouvindo o agente A. E é assim que se faz um relacionamento. É através do diálogo, de você saber ouvir e saber falar. Algumas pessoas só sabem falar, mas elas não sabem ouvir. Elas querem ser ouvidas, mas elas não querem ouvir. Esse é um grande dilema, né, entre os relacionamentos. Mas a gente quer que você aprenda aqui a ouvir Deus falar. E olha só, Deus quer nos guiar por um caminho seguro. Deus quer nos guiar pelo melhor caminho. Você crê que Deus tem um melhor caminho para você? Você crê que Deus tem conselhos? Sabe quando você não sabe o que fazer? E você, meu Deus, eu precisava tanto de uma direção. E Deus, Ele tem essa direção para você. Deus quer cuidar de você. Mas nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Precisamos estar atentos a isso, tá? Mas se você não parar para ouvir Deus, você não vai receber a direção dele. Você não vai ter o conselho dele.
Você não vai receber dele o melhor caminho para você, o caminho mais seguro para você chegar onde você quer chegar. Então a gente vai precisar acalmar um pouco. Vamos precisar diminuir essa agitação da nossa alma. Nós precisamos respirar fundo, precisamos ter tempo com Deus. Tempo com Deus. O que eu preciso para ouvir Deus, gente? O que eu preciso? Em primeiro lugar, você vai precisar ler a Bíblia e meditar na palavra. Em segundo lugar, você vai ter que orar. E orar de domingo? Não, orar diariamente. Paulo diz, orai sem cessar. Será que isso é possível? Ele está falando de uma conexão online com os céus. De você estar ligado nos céus. Se você não lê a Bíblia, se você não lê a palavra, quando Deus falar com você, você não vai saber que é Deus falando. Porque você não vai reconhecer a voz dele. Sabe, no tempo de Samuel estava lá na casa do sacerdote Eli. E Deus já não falava com Eli há muito tempo, porque Eli começou a se distrair e a ser negligente com as coisas de Deus. Deus não falava mais com Eli. E aí Samuel, você sabe que é o filho de Ana, vai para a casa do sacerdote, porque Ana consagra, entrega o seu filho ao sacerdote. Na verdade, ela entregou a Deus para que o sacerdote cuidasse e ensinasse o seu filho. E aí, está lá, Samuel deitado na sua cama, dormindo, e Deus, Samuel, e ele, por não conhecer a voz de Deus, pensou ele que era o sacerdote. E ele vai até o quarto do sacerdote e diz, sacerdote, fala que o teu servo ouve, não é? Aí o sacerdote diz, vai dormir, eu não estou te chamando, você está sonhando, está viajando na maionese. Novamente, Samuel ouve essa voz. Samuel, ele levanta e diz, o senhor me chamou? Não, não te chamei, ele disse para ele. E aí quando foi a terceira vez, ele falou assim, eu já sei quem está chamando esse menino. Da próxima vez, saiba que é Deus que está te chamando. Se ele te chamar, só diga, Senhor, eis-me aqui. Senhor, fala que o teu servo ouve. Muitas vezes nós não conseguimos identificar a voz de Deus, porque nós não temos um relacionamento com a sua palavra. Então leia a Bíblia, medita nela. O Salmo 1 vai dizer para nós meditarmos na palavra dia e noite. Sabe? É nós estarmos refletindo a palavra de Deus. Ruminando a palavra de Deus. Você sabe o que é ruminar? Você sabe que tem animais que ruminam, né? Tipo o boi, né? Você olha assim e fala, cara, ele tá lá mastigando, mas ele não tá comendo nada, porque ele está ruminando, assim como um camelo, né? Parece que aquela comida volta, ele vai, volta, né? E aí nós precisamos comer da palavra, porque a palavra é alimento, e nós precisamos estar ruminando, sabe, esta palavra. Isso precisa estar vivo internamente, nós refletindo em cada texto, em cada passagem. Deus fala conosco através da sua palavra, sabe? Porque ele não vai falar nada para você que não esteja na palavra dele. Tudo que ele fala para nós está alinhado com o que está na palavra, com o que está na Bíblia. Olha só, Deus nunca vai pedir para você alguma coisa que está fora da palavra. Deus nunca vai pedir para você ferir alguém. Ele vai pedir para você ferir alguém? Nunca vai pedir. Ele vai pedir para você, não perdoe essa pessoa, porque essa pessoa não merece o seu perdão. Deus vai falar isso com você? Claro que não. Claro que não. O que Deus vai falar para você? Perdoa. O que Deus vai falar para você? Ame. O que Deus vai falar para você? Abrace. Não é isso que Deus vai falar, hein? Deus nunca vai pedir para você fazer algo fora da palavra. Deus nunca vai pedir para você entrar num lugar que ele não entraria, gente. Recentemente a gente viu aquela bobagem que fizeram lá na escola de samba, colocando um Jesus lá no meio. Gente, que coisa ridícula. Não é? Como que alguém pode dizer, não foi Deus que falou para eu fazer isso? Deus não ia pedir isso de jeito nenhum, gente.
Deus não estava ali, Jesus não estaria ali no meio daquela bagunça, daquela quase que orgia, né? Deus jamais estaria ali. E outra coisa, Deus não é um Deus de minorias, Deus é o Deus da maioria, porque Jesus não morreu por causa de um ou de outro. Jesus não morreu por causa dos pobres. Jesus morreu por causa de todos. Jesus morreu por tua causa, por minha causa. Deus não escolheu uma minoria para abençoar. Jesus não era o salvador dos pobres, ele era o salvador da humanidade. E aí as pessoas querem trazer Jesus para suas classes, para sua ideologia, sabe, para o seu achismo, e querem que Jesus caiba, né, no seu achismo. Não é Jesus que tem que caber no nosso achismo, é nós que temos que caber dentro da palavra, nós que temos que nos moldar a palavra, não é a palavra que tem que se moldar a nós. Deixa eu abrir a porta aqui para Breno. Não é a Bíblia que tem que se moldar a você, é você que precisa se moldar a palavra. Só que se eu não leio a Bíblia, eu vou fazer bobagem. Eu vou falar que Deus está falando, mas Deus não está falando. Tá dando para pegar isso daqui? Hein? Olha só, ontem saí do culto, daí nós estamos com um casal de irmãos, e aí esse casal, né, o nosso irmão perguntou para mim o seguinte, né? Falou assim, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, faça, querido, né? Assim, Deus pode rejeitar uma alma que ainda vive? Eu falei assim, me explica direito isso, não é? O que aconteceu? Não, eu vou te contar porque assim, um amigo meu contou para mim algo e eu achei esquisito, aquilo, sabe, não foi confortável para mim, não vi Deus nisso, não é? Mas ele disse o seguinte, a mãe dele estava no leito de morte, já estava nos últimos dias dela, e a mãe nunca quis saber de Deus, assim, tinha lá a fé dela, mas ela nunca quis se abrir, assim, sabe, para Deus. E aí a mãe nos últimos dias falou assim, filho, traz lá o pastor, traz lá o sacerdote, né, eu quero ouvir falar desse Deus aí, sabe? Aí o filho sai no meio do caminho, ele volta, e ele disse para mim o seguinte, ó mãe, Deus falou para mim que ele já rejeitou tua alma, que não adianta eu chamar pastor nenhum não, que a senhora vai morrer. Não é que a mãe dele morreu, sabe? E aí ele falou assim, pastor, tem algum sentido nisso? Eu falei, cara, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não foi Deus que falou com ele. Não foi Deus. De jeito nenhum. Gente, não foi. Às vezes a gente confunde a voz de Deus por causa da nossa religiosidade. Confundimos a voz de Deus por causa do nosso achismo. Sabe? Porque nós não estamos nos moldando a palavra. Porque achamos que as coisas devem funcionar como nós gostaríamos que funcionasse. Então nós precisamos tomar cuidado com a religiosidade. E aí por causa da religiosidade, talvez porque a mãe dele, né, nunca se abriu, daí no último momento ela quer se abrir. E aí ele vem, não, ela não merece, não, ela já teve muito tempo, sei lá se era isso que ele estava pensando, sabe? Aí ela já teve muito tempo, agora ela vai querer, como assim? Né? Aí a gente fica meio, como assim? Eu levando a minha vida aqui na integridade, na santidade, todo esse tempo com Deus, e ela, no último momento, vai se abrir para Deus e vai usufruir da eternidade? Como isso pode acontecer? Gente, isso pode acontecer, porque Deus espera até o último momento o pecador se arrepender. Lembra? Tinham 2 ladrões ao lado de Jesus na cruz. Um deles não se arrependeu, um deles zombou de Cristo, mas o outro se abriu. O outro reconheceu o senhorio de Jesus e disse, olha, quando tu chegares lá no paraíso, lembra-te de mim. Gente, aquilo foi um arrependimento. O cara não passou pelo batismo, aquele ladrão nunca tomou ceia na vida, não é? Só que nós não podemos pegar isso, certo? Para dizer assim, ainda tenho tempo, no meu último momento, nos meus últimos minutos eu posso me arrepender e usufruir do paraíso. Gente, não vacile, porque eu conheço pessoas que
que estavam pensando exatamente assim e não tiveram tempo para se arrepender. Não tiveram tempo, certo? Então nós não podemos contar com essa sorte, tá? Não podemos. Então, enquanto antes se arrependa, enquanto antes se volte para Cristo, enquanto antes ande no caminho e faça a vontade de Deus. Só que isso me despertou para trazer essa reflexão para vocês. Deus tem o melhor caminho, Deus tem o melhor conselho, Deus quer nos ajudar, ok? Ele quer fazer isso. Quando você lê a Bíblia, quando você medita na palavra, é Deus falando com você. E quando você ora, é você falando com Deus. Você entende? É uma via de mão dupla. Você ora, é você falando com Deus, mas quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, é Deus falando com você, é Deus falando ao seu coração. Agora, eu recebo aqui inúmeras pessoas, mensagens de pessoas que dizem assim: ai pastor, eu não ouço mais Deus falar comigo, ora por mim. Às vezes não é a minha oração, não é a minha oração que vai fazer a diferença, não é a minha oração que vai fazer você voltar a Deus, ouvir Deus, sabe? É uma atitude sua, gente. Porque de duas uma, por que você não está ouvindo Deus? De duas uma, ou você não está lendo a Bíblia, você não está meditando na palavra, e quando você vai na igreja, tá? Chega a hora da palavra, porque você vê, o culto tem uma dinâmica, certo? Geralmente como que a gente começa o culto na igreja, tá? Nós começamos adorando, nós começamos engrandecendo a Deus, sempre começamos com louvor, porque Paulo disse para nós entrarmos na presença dele com ações de graça. Então essa é a dinâmica do culto. Nós engrandecemos, desculpe, entrou uma ligação aqui, nós exaltamos Deus, nós engrandecemos o Senhor. É assim, essa é a dinâmica, certo? E depois nós temos o momento em que Deus fala conosco. Então no primeiro momento nós entregamos tudo a Ele, entregamos louvor, entregamos ofertas, entregamos dízimos. Esse é o momento que nós entregamos a Ele. E depois chega um momento que é Deus agora entregando a nós algo. É Deus falando com a gente. Então, se você não lê a Bíblia, se você não medita na palavra, e se você vai ao culto, e chega no final do culto, alguém pergunta para você: e aí, qual foi a palavra? Ai, não lembro, foi bom, eu só sei que foi bom. Mas eu sei que de 40 minutos, qual é a porcentagem? Talvez nem 20% daquilo que foi falado você vai absorver. Por isso que é importante você levar um caderninho, certo? Uma canetinha, e começar a anotar, certo? No seu bloco de notas, no seu tablet, tá? Mas toma cuidado no celular, deixe em modo avião para nada distrair você, né? Porque você não tem só a Bíblia no celular, você não tem só bloco de notas no celular, você pode receber uma mensagem e de repente você, na curiosidade, querer entrar lá, então tem que tomar cuidado com isso, certo? Mas se você não está ouvindo Deus, pode ser porque você não está lendo a Bíblia, não está meditando, e você não está prestando atenção na palavra. Você não está prestando atenção naquilo que Deus está falando com você. Preste atenção, porque Deus sempre fala com a gente, tá? Ou Deus está falando com você, mas como Ele está falando algo que você não quer ouvir, porque tem isso, aí você diz: Deus não está falando comigo, porque o que Ele está falando não é o que você quer ouvir, porque o que Ele está falando não é nada parecido com aquilo que você gostaria que Ele falasse para você, tá? Porque Deus pode dizer pra gente simplesmente isso: não. Deus pode dizer simplesmente isso pra gente: não vou abrir essa porta, ainda não é o momento. E aí você está lá: Deus não está falando comigo. Ele está falando com você, só que você não quer ouvir, você não quer aceitar, porque Deus está mandando você perdoar aquela pessoa, porque Deus está mandando você devolver alguma coisa, sei lá, gente, não é? Então tome cuidado com isso. Agora, como Deus fala comigo? Como Deus fala com você? Sabe, em primeiro lugar, Deus vai falar através da Bíblia, através da palavra. Primeira coisa, se lê a Bíblia, é Deus falando com você.
Pronto, tá? Como Deus fala comigo também? Deus fala comigo através de eventos, de acontecimentos, de situações, sabe? Do dia a dia, gente. Em todo o tempo estejam atentos aos sinais. Em todo o tempo Deus está falando com a gente. Em todo o tempo. Tá? Então, em situações do dia a dia. Eu fui montar o aquário e aí o dono falou para mim, olha, você pode, né, levar esse aquário e você pode colocar peixes aí só daqui 40 dias. Falei, sério mesmo? Ah, tudo bem, eu vou esperar, né? E aí ele falou assim, mas você pode apressar esse tempo, porque você pode comprar aqui um produto que vai colocar as bactérias que o aquário precisa, e aí dá 2 dias você pode já colocar peixe. Falei, E aí Deus falando no meu coração, tá vendo? Como você quer tudo para ontem. Tá vendo como você não sabe esperar as coisas? Tá vendo como você não espera o meu trabalhar na sua vida? Gente, é claro que eu comprei o negócio aqui, eu não ia esperar 40 dias, mas eu recebi uma lição de Deus. Eu sou um cara ansioso, sou um cara, sabe, que quero as coisas rápido, acontecimentos, e aí a gente fica aflito, a gente fica frustrado, porque a gente não sabe esperar. Deus falou comigo através de uma situaçãozinha, sabe? Deus já falou comigo através de filme, de desenho animado. Eu lembro assistindo desenhos com meus filhos. Deus falou comigo várias vezes, eu chorava assim, né? Deus está falando comigo. Cara, você lê um livro, Deus fala com você, certo? Como que Deus fala comigo? Deus fala comigo através de sonhos. Isso dá uma outra live aqui, né? Como saber que o sonho é de Deus ou não é. Mas Deus fala com a gente através de sonhos, é através de impressões no coração, porque Deus usa outros sentidos para falar com você. Algumas pessoas querem ouvir Deus como você está me ouvindo aí, né? Com esses sentidos, mas a gente vai ouvir Deus com esse sentido, com o Espírito, e Ele nos dá impressões, Ele coloca a paz. A paz é o melhor árbitro. Se você sente paz, você vai entender que é Deus no negócio. Mas se você sabe, eu estou ansioso, calma, não faça, não tome decisões na flor aí, né, da ansiedade. Então, tome cuidado, tenha a paz verdadeira, tá? Então, assim, como que eu vou perceber nessas coisas, Deus falando comigo? Gente, esteja em sintonia com Deus. Aqui a gente parte para o final. Esteja em sintonia com Deus. Esteja online com Deus. Como que eu posso estar online? Como que eu faço isso? Gente, priorize o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Priorize a vontade de Deus. Priorize o plano de Deus antes do seu plano. Quando você começa a se importar mais com o reino, quando você começa a se importar mais com os planos de Deus para você do que com seus próprios planos, você vai entender e saber que você está em sintonia. Sabe? É assim. É assim. Jesus disse, busqueis em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Priorize o reino, priorize a vontade de Deus, tá? Que essas coisas vão começar a acontecer. Tá? E não negligencie a voz de Deus, só porque Deus está falando não para você, só porque Deus está falando assim, não é esse rapaz que eu tenho para você, só porque Deus está falando assim, não é essa porta de emprego que eu tenho para você, não é esse negócio, não é essa sociedade, só porque Deus está falando não para você, não negligencie a voz de Deus, obedeça, ouça e obedeça. Por quê? Voltando aqui para o texto, Salmos 32:8, né? Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, tá? E lhe darei conselhos e cuidarei de você. Só por causa disso. Certo, gente? Então, assim, Deus tem o melhor caminho para você. Então, o que você vai fazer a partir de hoje? Leia mais a Bíblia. Medite na palavra. No culto na sua igreja, preste atenção na palavra. Ainda que você fala, nossa, essa palavra não é para mim, essa palavra é para fulano, é para ciclano. Tudo ali é para você.
tudo ali é para você, certo? Mais uma dica, tenha momentos a sós com Deus. Tenha momentos a sós. E tenha momentos de silêncio, onde você não vai falar nada. Onde você só vai assim, olhar para uma árvore, olhar para o céu, sabe? Fica ali, ó, no silêncio. Deus vai visitar você. Deus vai falar coisas profundas ao seu coração. Aquieta a sua alma. Deus vai falar com você. Amém, queridos? Glória a Deus por este dia, glória a Deus por essa live. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque nós temos a certeza que Deus fala com a gente. Se você puder, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por essa manhã e porque nós sabemos que o Senhor fala conosco. E hoje aqui, não fui eu, Pai, falando com eles, foi o Senhor falando com cada coração, porque o Senhor usa pessoas para falar conosco. Pai, obrigado, e pedimos a Ti, Senhor, Pai, perdão, porque muitas vezes nós não estamos buscando na Sua palavra, nós não estamos meditando na Sua palavra, nós estamos recusando a Sua voz só porque o que o Senhor está falando, Pai amado, nós julgamos não está de acordo com aquilo que nós queremos. Tenha misericórdia, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Te agradecemos porque eu sei que o Senhor sempre fala conosco. Senhor, que os meus irmãos estejam atentos aos sinais, atentos à Sua voz, atentos ao Seu querer, Pai. E assim que o Senhor falar, que possamos, ó Pai, obedecer. É o que nós queremos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui. 8h29, eu te espero aqui nessa live. Não esqueça de pôr o seu celular para despertar, para você não perder nenhuma live, certo? De segunda a sexta estamos aqui. Um beijo grande para você. Fica na paz, fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.